Muito bem, então, meu nome é Christian Steinmetz, eu sou aluno do curso de Engenharia Elétrica da UNESC, campus de Joaçaba. Estou fazendo esse vídeo para falar um pouquinho mais sobre motores síncronos, essa atividade também um requisito avaliativo para a matéria de conversão eletromecânica de energia 2. Motores síncronos, são máquinas elétricas que convertem energia elétrica em energia mecânica com uma característica construtiva muito similar ao motor assíncrono convencional, porém sem a característica de escorregamento. Como o próprio nome fala, o motor síncrono tem a característica de manter a velocidade síncrona entre o rotor e o campo girante gerado pelo estator. Desta forma, a máquina funciona com um alto torque e baixas perdas. Normalmente, o estator é alimentado por corrente CA. O enrolamento do rotor, também conhecido como armadura, é alimentado por corrente CC ou pode ser constituído por ímãs, no caso de máquinas trifásicas, ímãs permanentes, né? E como a nossa figura aqui exemplifica, o campo girante mantém velocidade síncrona fixa com o rotor do motor, criando assim a característica que dá nome a esta máquina elétrica, né? Os tipos, como o rotor é alimentado com corrente contínua, né, diferente do motor trifásico de indução ou de gaiola, você necessita colocar uma tensão no rotor, uma vez que essa tensão não é induzida pelo campo girante do estator. Obviamente, o rotor deve ser construído de forma específica para que a tensão induzida neles não gere um campo, digamos assim que um campo magnético capaz de interferir no funcionamento da máquina síncrona. Para que essa tensão, essa potência seja levada até o enrolamento do rotor e possa gerar a polarização que interage com o campo girante para que a máquina funcione, podem ser utilizados porta-escovas e anéis coletores, como uma máquina CC convencional, né? Uma excitatriz com carvão, ou um sistema de excitação sem escova, com controle eletrônico, também conhecido como brushless, onde você usa um pequeno gerador que vai excitar uma bobina que está acoplada ao rotor do motor, gerando assim uma tensão que vai ser retificada e depois entregue ao enrolamento do rotor da máquina, né? Um exemplozinho simples, né, de anéis coletores sem as escovas, que são um contato externo normalmente de carvão. Vale salientar que esse tipo de excitação normalmente exige uma manutenção com períodos mais curtos, e uma excitatriz, o bobinado de uma excitatriz, que não exige manutenção a não ser reposição de graxa nos seus mancais e a substituição deles em casos muito específicos e vida útil pré-determinada também. As formas de partida do motor síncrono. Caracteristicamente, os motores síncronos eles não são capazes de partir sozinhos e com carga aplicada a seu eixo. Isso ocorre porque, na interação do campo aplicado ao rotor e o campo aplicado ao campo girante criado pelo estator, apenas em um momento vai haver força exercida, que vai ser quando a interação dos campos for total, né? Ou aproximada, né? Muito aproximada, com ângulos, pequenos ângulos como os entre o campo do rotor e do estator, como o existente em motores assíncronos, mas este período de tempo é muito pequeno. Com o rotor parado, existe uma grande inércia a ser movida. Portanto, essa pequena interação não é capaz de mover o rotor, retirá-lo de sua inércia.
E nos demais momentos, por interação de campos, o torque induzido acaba sendo zero. Então, o que acontece quando o motor síncrono está parado e você excita a armadura e alimenta o estator, é apenas uma vibração de interação dos campos no momento em que o campo do rotor, o campo magnético do rotor, está passando e interagindo com o campo fixo gerado pelo rotor. Para partir, então, o motor assíncrono convencional, a gente tem 3 possibilidades. A gente tem a possibilidade de reduzir a velocidade do campo magnético girante criado pelo estator através de inversões de frequência, ao ponto de que a interação seja suficiente para tirar esse eixo da inércia e começar a partir do motor. Aplicar uma máquina elétrica, vamos dizer assim, paralela, pode ser um motor assíncrono acoplado ao eixo desse motor síncrono, que vai tirar o rotor do motor síncrono da inércia, acelerar ele até uma velocidade próxima da velocidade síncrona do campo girante do motor síncrono, e a partir daí esse motor é desacoplado, entra a excitação de armadura e o campo girante do estator do motor síncrono. Os dois atingem o sincronismo e a partir daí é possível aplicar carga ao eixo com as características do motor. Uma terceira forma é a utilização de enrolamentos amortecedores, que são normalmente bobinados ou chapas de cobre aplicadas em ranhuras específicas na frente dos enrolamentos do rotor, que por sua vez vão criar uma característica semelhante a um motor de indução trifásico, né? Você vai induzir uma tensão nesses anéis, né? Enrolamentos amortecedores, que vão começar a interagir com o campo girante, criando um torque momentâneo, né, específico, que vai acelerar a máquina até o ponto em que a polarização do rotor seja capaz de interagir com o campo girante, passando assim a ser uma máquina síncrona novamente. A característica de enrolamentos amortecedores também cria um campo que se opõe. Se o rotor acelerar mais do que o campo girante, ele volta a atrasar o rotor, e se ele se atrasar, ele cria um campo a favor do giro do motor, né? Um torque de aceleração que põe a máquina em sincronismo de novo. Por isso, enrolamentos amortecedores, esses são capazes de interagir, criando uma maior estabilidade da máquina síncrona. As aplicações dos motores síncronos normalmente são cargas específicas, bastante grandes. Os motores são fornecidos normalmente em alta tensão, para altas capacidades de torque e uma velocidade constante, independente do regime de carga. Na mineração, normalmente utilizados em gritadores e moinhos, para papel e celulose, né, utilizado em extrusores, picadores, desfibriladores, compressores, moedores e descascadores, e na siderurgia, laminadores, ventiladores, bombas e compressores. Todas cargas específicas e grandes, porque a máquina tem um custo elevado, mas em relação ela tem também um tamanho reduzido quando comparado a um motor assíncrono convencional. Motores síncronos são especiais, geralmente fornecidos para alta tensão, alta ou média, devido à sua aplicação normalmente ser de altas cargas. Possui como características alto rendimento, alto torque, capacidade de manutenção, velocidade síncrona constante, e um tamanho compacto quando comparado a motores assíncronos tradicionais. Em relação às desvantagens, os motores síncronos exigem características especiais de partida ou uma máquina auxiliar, porque eles não conseguem partir sozinhos e com carga, como comentamos. Os motores síncronos podem possuir alto custo de aquisição, além de como todo equipamento que utiliza uma excitação por escovas exige uma manutenção periódica com períodos menores. A utilização de excitatrizes brushless pode também aumentar o tamanho da máquina, aumentando tamanho e custo.